E com orgulho, hoje vamos repetir a dose de ter o Matateu a dirigir o segundo painel. O nosso grande genius está de volta ao palco. Matateu Bis, o grande diretor criativo e fundador da Signos, uma das grandes agências que nós temos no mercado, com conteúdo muito localizado. Não cria apenas campanhas, Matateus cria experiências, ligação entre marcas e pessoas, e a assinatura dele é bem conhecida e é característica. Ele trabalha com marcas grandes, já trabalhou com Standard Bank, com a DSTV, com a DHL, com a FNB, com a GoTV, várias marcas. Eu peço a todos uma salva de palmas a este GOT, este grande homem. Ele costuma me dizer, Nildo, eu não sou GOT, eu sou cabrito mesmo. Mute. Podes ficar aí. Ok? Matateus? É tudo teu espaço. Thank you. On, é isso, né? 1, 2, 1, 2. É assim como funciona. Primeiro, agradecer ao convite da nossa amazing e incrível Rosa. Voltar para o segundo ano é sempre desafiador. Eu vou deixar aqui algumas premissas para que qualquer coisa que der errado daqui para frente, terem a certeza que é fruto da neurose obsessiva que me guia. Primeiro, estou a seguir uma MC, né? Quer dizer que logo o fluxo e a fluidez aqui vai ser muito, como diz meu filho, vai bugar. Essa é a primeira coisa. 2, este é um painel muito, mas muito difícil para mim. O voo já iniciou, a cirurgia já iniciou. Estão a dizer que a cirurgia tem algumas pessoas que têm alguma ligação muito, mas muito íntima comigo. Né? Nós machanganas temos isso de eterna gratidão. Quando descobrimos que estamos com alguém que treina conosco no ginásio, depois está no nosso painel, depois no ginásio eu estava a treinar bem na semana passada. Então temos esse problema. E também dizer que esse painel é híbrido, que é um modelo de approach da Signos. Teremos a Filipa Neves, diretamente de Portugal. Então quer dizer que aqui é uma mistura de tudo, mas como a O'Neill bem disse, I am the good, I will do this. Ok? Então, antes de avançar, a O'Neill vai me dar suporte se for necessário, naquilo que se faz, como é que se procede. Eu vou fazer aqui a apresentação dos meus convidados, vamos dizer aqui os painelistas. Começamos aqui com a querida diretora hoje nacional de comunicação da ANJ, acho que é isso, né? A Sonisa, com mais de 12 anos de experiência, já esteve no grupo Lean. Para quem é moçambicano, sabe o qual nós gostamos de ver moçambicanidade em grande. E o grupo Lean é grupo moçambicano, ok? E nós aqui apoiamos, quer dizer que saiu das mãos e da cabeça de tudo da Sonisa. Quer dizer que muito obrigado e parabéns por esse trabalho. Ela não só trabalhou, já trabalhou com a Basra Refinery, se tiver aqui em inglês é um pouco assim, Waitress, MD, Anita Corporation, ok? Aqui nós vamos conhecer as pessoas durante aquilo que nós falamos das entrevistas, né? A seguir eu vou falar aqui da Filipa Neves, ok? Que é diretora de marketing da Heineken, ok? Mais logo, pessoal. Foi responsável pelo lançamento da Chilar, que marca para nós, daquele clube, né? Um corte no mercado nacional, porque só tínhamos antes, como devem saber, nada contra Benjamin, uma única marca local, uma única fábrica. Depois vamos saber que Alfredo também esteve na base lá atrás. Então, quando chega a Filipe, papá, e tinha que ser uma mulher a fazer a cisão.
Então agora temos essa discussão de duas marcas. Porque essa aqui não dá, essa cara dá, porque essa aqui não dá. Então ela foi a pioneira, digamos, a pessoa que deu birth ao Chilar. E hoje é Head of Marketing da Unilabs Portugal, né? Está baseada em Portugal. E é uma estratega criativa. É pessoas de comunicação, a parte técnica, eu em particular não gosto de falar essa parte técnica. É tudo paixão aqui, por isso vou tentar me controlar. E por fim, e não o fim, mas início de tudo, temos aqui o Alfredo Mucavel, que é atualmente gestor sênior e assessor da comunicação do Conselho de Administração do Standard Bank Moçambique. Foi diretor de marketing e gestão de marca do Standard Bank 2017 a 2024, o ano em que a Signos entrou para o Standard Bank. Estamos a falar de uma pessoa com uma passagem por M-Pesa, Barclays, atualmente a ABSA, Cerveja de Moçambique. E acho que também poderemos ter a oportunidade de saber mais sobre o Alfredo aqui no palco. Até já. Faz one time. Ok? É a parte mais difícil de falar sobre aquilo que nós chamamos, se nós somos Gucci, somos donos do curral. Ok? Então, acho que a Filipa consegue nos ouvir, né? Consigo, agora Ok, consigo. muito bem. O nosso tema é essencialmente a ligação dos dois temas que foram abordados antes, nos quais tocou-se aqui. E eu acho que também o próprio Jeans Band Brand tem um pouquinho deste lado de ir buscar nomes, pessoas que estão dentro de um ecossistema, não vamos dizer que não são visíveis, são pessoas que são faladas em ambientes offline, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, é uma trupe. Não que isso nos dê ou lhes dê algum tipo de estrelado, mas eu acho que Guinness Band Brand é uma forma de cansaço, silêncio. Estamos cansados de ver pessoas que fazem coisas que nunca aparecem. Nós estamos a ter os que aparecem e não fazem coisas. Não misturemos isso, né? Então, aqui é uma espécie de é obrigatório apresentar as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, o nosso tema vai abordar um pouquinho essa questão em que nós estamos num mercado atual de excesso de conteúdos e há uma constante pressão para estar presente nas redes sociais. E nós estamos aqui para repensar aquilo que nós chamamos de a necessidade de trazer uma comunicação mais autêntica, mais relevante. E essa comunicação não é o futuro. Aí é onde está a necessidade de nós termos as pessoas aqui. É porque já houve essa comunicação neste país, em que ela não era imediatista, não era superficial, não era número, não era self-made communication, era um grupo dirigido por pessoas, ok? Pessoas que traziam, digamos, aquilo que é a comunicação e criavam equipas, ou davam espaço às agências para tornar as coisas aquilo que era o ecossistema mais funcional. Então, eu vou começar com a primeira pergunta e vou dirigir essa pergunta, né, a todos, começando por Sonisa, que seria a pessoa que eu fiz target. Essa pergunta seria o fim dessa palestra. Então, para quem quiser focar-se na resposta, o resto depois vai dirigir-se, né? Como, digamos, no ambiente atual, né, em que há poucas marcas que conseguem destacar-se. O jingle durou uma semana, o TVC durou uma semana. Há casos, a psicologia depois pode explicar, Freire é formado em psicologia, com formação, que as crianças que não deviam ser quem consome os produtos são as que cantam. Os que têm dinheiro para pagar não cantam, o jingle nesse caso. Não vestem, quando dão merchandise no ponto de ativação não leva. Então, como construir marcas com impacto duradouro que vão além de campanhas momentâneas? É o que nós estamos a viver atualmente. Um, dois. Bom dia, boa tarde. Conseguem me ouvir?
Ok, antes de ir à sua questão, nós chegamos aqui 9, 10 horas, certo? Eu não sei se vocês cumprimentaram-se, visto que estão lado a lado aqui neste evento de comunicação. Se não fizeram, por favor, façam agora. Pronto, obrigada. O segundo ponto, assim que finalizarmos o evento, não fiquem acanhados. Somos talvez 50 ou mais de 50 nesta sala. Peçam o LinkedIn, o Instagram desta pessoa e sigam. Ajudem o vosso colega, ajudem a pessoa que está ao vosso lado a crescer. Comentem na sua página, seu negócio, comentem na página. E não fiquem de braços cruzados. Não podem fazer agora, porque vão criar, não vão conseguir deixar a sala leve, mas, como estão aí desse lado, peguem nos vossos telemóveis, tirem uma foto a qualquer painel na página do evento. E acho que até o final do dia teremos 60, 50 repostos. Isso faz total diferença. Muito obrigada. Desculpa. Boss, a questão é, olhando para o cenário atual, em que a comunicação, e nós afirmamos isso olhando para a timeline e olhando a razão pela qual estão aqui, porque não estão aqui para falar sobre aquilo que o livro diz. Nós vivemos convosco e sabemos que estabeleceram isso no passado, estabelecem até hoje, como construir marcas com impacto duradouro que vão além de campanhas momentâneas, que são provavelmente a frustração atual de todos os profissionais de comunicação. Olha, em todo o meu percurso profissional fui tida como uma profissional rebelde. Porque em todas as empresas que quiseram trabalhar conosco, nós colocamos primeiro um passo à frente. Além de trabalhar na comunicação externa desta empresa, nós procuramos saber como é que está a nível interno. O painel que saiu aqui falou muito sobre marketing digital, falou muito da comunicação externa. Cada empresa é constituída por pessoas. Cada empresa é constituída por colaboradores. Podemos até ter 10 influências digitais, já que é a moda hoje em dia, mas é os comunicólogos, os profissionais de comunicação que estão afetos às grandes empresas, grandes instituições, fazem planos de comunicação. Dentro do plano de comunicação temos o plano de marketing. Mas até que ponto este plano de comunicação, este plano de marketing reflete a realidade interna? Como é que o meu colaborador, como é que o profissional que está numa área distinta da comunicação recebe as campanhas? Porque muitas das vezes o que acontece nas empresas é que o departamento de comunicação, o departamento de marketing elabora grandes campanhas, grandes estratégias, investimento de 10 milhões de meticais, ok. Às vezes não é aprovado porque os tomadores de decisão não entendem muito esta frequência de por que tanto dinheiro investido na comunicação. Mas o departamento de comunicação, o departamento de marketing lança uma campanha e a campanha é bem vivenciada lá fora. E temos profissionais lá dentro e o comentário nos corredores é: o departamento de marketing lançou nova campanha, visto? E isto numa instituição, numa empresa, não pode acontecer. É a máxima que os brasileiros hoje em dia discutem, que é a questão do endomarketing. Está voltado totalmente à comunicação externa. À comunicação interna. Porque o meu colaborador precisa de saber quais são as próximas estratégias, quais são os próximos passos, o que a empresa está a fazer em prol do produto. Eu lanço um produto, lanço uma marca, lanço um produto, imagina que seja um produto, uma marca de sabão, uma 2M, uma Tilar.
E o meu colaborador interno nem sequer testou, nem sequer experimentou. Então, para chegarmos a um nível em que nós vamos dizer, ok, nossa comunicação está top, nossa comunicação a partir daqui é muito boa, mas tudo começa da casa, tudo começa internamente. A maior parte dos nossos clientes, a maior parte dos clientes que trabalham conosco, chegam e dizem, eu quero um plano de comunicação, queremos vender para lá para fora, queremos fazer também ativação no mercado de desempenho, em todos os mercados a nível da cidade. Depois vamos a Gaza, internamente, aquele senhor que chega às 8 horas, que está a produzir até às 17 horas, aquele senhor nunca testou o produto. Começamos a trabalhar com a comunicação interna, se quisermos ter uma marca consistente, se quisermos ter verdadeiros embaixadores, verdadeiros influencers, porque na verdade é o digital, mas verdadeiros embaixadores de marca estão ali na empresa, estão ali dentro. E no final do dia, aquilo vai gerar impacto maior, porque vai ser de boca a boca. Ele vai testar o sabão, vai dizer à irmã, vai dizer à tia, vai dizer à tia que está em Quilimane, na Ampula, use esse sabão. É basicamente, dei exemplo da marca de sabão, porque nós trabalhamos com uma marca de sabão que é de produção local. Muito obrigado. Eu continuo com a mesma questão e vou passar para o Alfredo. E depois vamos à Filipa, depois voltamos. Que é exatamente a mesma questão, porque eu vou repetir como construir marcas com impacto duradouro que vão além de campanhas e ações momentâneas. Muito obrigado. Deixa-me agradecer primeiro pelo convite, não é? E parabenizar os organizadores deste evento. Estou a refletir por onde eu passei e pelas marcas e trabalhei sobre elas. Falou-se muito da 2GM aqui, então acho que eu vou falar da 2GM, né? Eu, quando comecei a comunicar em 1997, não se fazia marketing neste país. Ninguém sabia o que era comunicar neste país. E a primeira campanha que eu fiz foi Paixão Sem Limites, que era para uma bebida chamada Reds. A 2GM na altura não tinha rótulo, só tinha uma tampa também que não tinha uma descrição. Então o processo começa daí. Mas devo dizer isto. Eu gosto de falar em parábolas, vão me desculpar. Se alguém quiser ficar muito famoso neste evento agora, levanta-se, despe toda a roupa. Nós vamos deixar de falar de tudo o que aconteceu aqui, vamos falar deste evento particular. E é o que vai surgir, é o que se vai comentar, é o que vamos comentar quando chegarmos a casa. E isto é que vai ficar na nossa mente por muito tempo. Então, esta sempre foi a filosofia que norteou a minha caminhada. Então, a 2GM, para poder sobressair e para poder ser o que é hoje, eu tive que sair daqui de Maputo de carro até Cabo Delgado, passando por todas as cidades, entrevistando pessoas e fazendo fotografias. E o que eu queria era fazer uma imersão cultural, transversal para todo o país. Por que que bebe, o que que sente quando bebe, o que que aprecia, como que reage. Então eu queria perceber essa estrutura toda, não é? E isto fez-me despertar uma coisa muito simples. A expressão que saía quase que em todos os grupos era a minha maneira. Eu faço as coisas da minha maneira. Então eu comecei a ver que havia muita identificação de minha maneira. Cada um tem a sua forma peculiar de fazer as coisas.
Que eu decidi que a melhor campanha que pudesse durar por muito tempo era a nossa maneira. Então é daí onde comecei a desenvolver essa expressão, a nossa maneira. Então eu associei esta nossa maneira à cerveja. Então ficou a nossa maneira, a nossa cerveja. Quer dizer que a nossa cerveja é a nossa maneira. E para consubstanciar este posicionamento foi, o moçambicano gosta muito de se divertir. Quando é moçambicano, uma segunda-feira está a beber, numa terça-feira está a beber, numa quarta-feira está a beber, mas ao mesmo tempo também está a trabalhar. Então eu disse, eu posso associar essas duas coisas. Então, sendo uma cerveja suave, não é? Porque eu percebi é que o termo qualidade, na verdade, não existe. Porque tem interpretações diferenciadas. Então, falar de qualidade é perder tempo. Falar de sabor também é perder tempo. Porque algumas pessoas gostam do que é doce, outras pessoas gostam do que é amargo. Então, eu estaria a entrar num campo movediço. Então, eu escolhi demonstrar várias situações de moçambicanos trabalhando. E associei ao aspecto cultural. Como é que eu podia visualizar isto? É quando entra um bocadinho de arte. Também percebi que quase que todo o país tem pedaços diferentes de arte. Vi que em Cabo Delgado a escultura era predominante, assim como era cá no Sul. Também vi que as cores vibrantes eram muito importantes. Na altura usávamos uma cor bege, mudei para o vermelho. E eu também vi que as cores vibrantes aqui desenhavam o país todo, sobretudo a parte costeira. Okay? O vermelho, o amarelo, o verde, são as coisas muito quentes. Então, isto tudo foi metido na panela e saiu a 2M na sua forma de ser e estar. Eu acredito que até hoje a 2M continua nesta linha. E fiquei feliz, acho que passam uns 15, quase 20 anos que eu saí de lá, mas ninguém ainda conseguiu mudar este posicionamento na sua essência. Então, isto é que fiz. Muito obrigado. A razão pela qual, antes de aterrarmos em Lisboa, Portugal, tínhamos que fazer essa viagem em Moçambique, ok? Era exatamente para termos essa viagem no tempo, para quem, acho que eu tive a sorte, não sei em que momento de ver, acho que foram, de alguma forma, alguns já três em algum distrito, nos tempos que eu trabalhava com rádios comunitárias, da Reds, passamos a 2M, era para chegarmos ao Desfilar, que nasceu das mãos da nossa grande estratega criativa, Filipe, que carrega também um pouco disto, e a pergunta é exatamente a mesma. Passou o tempo dos 20 anos, mas temos exatamente a mesma sensação quando vemos a identidade. A Lisete usou como exemplo. Quando vemos a forma como se consome. Quando vemos, há muitas coisas que na Chilar, ok, trazem essa questão da moçambicanidade, mas também essa provocação de como em pouco, não vamos dizer em pouco tempo, né? Porque há 2 anos já existia. E como disse bem Alfredo, nunca ninguém conseguiu mudar, e as marcas não significa que devem ser mudadas, não é por aí que avaliamos se os novos profissionais ou são bons ou maus, avaliamos pela capacidade de manter, talvez, eu acho que é por aí, né? E a questão é, Filipa, tendo criado, digamos, a segunda, eu arrisco dizer isso, a segunda cerveja nacional, a segunda, por uma Laurentina, que é raiz, que é, eu não sei, sim, mas em termos de timeline, né, de branding, share do mercado, né, a Chilar está aí. Como é que podemos construir marcas com esse impacto que vão além de campanhas, né? E a Chilar
tem-se provado, vai além dessas campanhas. Como é que é possível isso? Como é que se faz isso? E como é que se constrói? E ter essa paixão nacional. Bom dia a todos, eu espero que me consigam ouvir bem. Obrigada pelo convite. Eu vou pegar aqui no que o Alfredo partilhou connosco e desenvolver um bocadinho o ponto. A Desfilar é uma marca que foi criada em Moçambique, por Moçambique, ou seja, por moçambicanos, foi desenvolvida e testada, até o nome foi escolhido pelas pessoas, assim como o Alfredo disse que fez uma viagem pelo país para perceber de que cores era o país e o que é que as pessoas valorizavam quando bebiam cerveja. Assim foi criada a Desfilar, na parte de estudo de mercado. Sempre que perguntávamos a um consumidor o que é beber cerveja, o consumidor não dizia à nossa maneira, mas dizia é desfilar. O momento do consumo de cerveja é desfilar. E foi assim que surgiu o nome. Não foi escolhido por mim, nem por ninguém. Foi o nome que foi definido pelas pessoas, pelos consumidores. E respondendo à questão inicial de como é que nós construímos marcas com impacto e marcas duradouras, eu acho que o desafio de qualquer um de nós, profissionais desta área, muitas vezes até começa internamente, como já foi dito e bem, que é como é que nós criamos uma persona. Porque as marcas, se nós pensarmos, o que as diferencia das outras é a alma que elas têm, é intangível. Porquê que eu pago 15 mil meticais por uma caneta Montblanc e 50 meticais por uma caneta Bic, se no fim do dia a caneta é para escrever, não é? Então porquê pagar 15 mil por uma e 50 por outra e às vezes até acho que 50 meticais é caro? É pelo o que a marca nos faz sentir e isso é intangível. Por isso, para criarmos marcas duradouras, nós temos que pensar que a marca é uma pessoa. É uma pessoa que se comporta de determinada maneira, que tem personalidade, tem um tom de voz. Eu vou passar um exercício para a sala, apesar de não conseguir ver o público, mas eu gostava que fechassem os olhos e imaginassem duas formas geométricas, um quadrado e um círculo. Ok? Quem é que é o quadrado? É o homem ou a mulher? Vou precisar de ajuda para me dizerem o que é que define em termos visuais, não é? Quando pensamos num círculo e quando pensamos num quadrado, se fossem duas pessoas, quem seria o quadrado e quem seria o círculo? Eu não consigo ouvir. Mas estou a ver que estão a rir. Vou pedir ajuda ao Alfredo ou a quem tiver microfone para me dizer o que é que partilharam. Conseguem-me ouvir? Mas acho que o que nós podemos fazer é quem acha que o quadrado é o homem, levanta a mão. Pronto, esse já vi. É a maioria. Isto quando fazemos esta questão, pensamos que não tem nada a ver com marcas, mas tem a ver com percepção humana. E as marcas são criadas para pessoas. Nós achamos que a mulher é o círculo, ou seja, todas as marcas mais femininas ou destinadas a um público feminino devem ter uma comunicação gráfica mais arredondada. Se a marca é masculina, deve ter ângulos de 90 graus. Isto é percepção, não precisamos de estudar, somos pessoas, sentimos, identificamos. Porquê? Porque tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com os primitivos, tem a ver com genética. O homem mais quadrado é mais musculado, protege a mulher. A mulher mais redonda consegue parir de forma mais fácil. E tudo isto tem a ver com a nossa percepção, faz parte do nosso código genético. Interpretar isto e construir marcas que respondam à percepção do consumidor, à necessidade do consumidor e que falem o tom de voz do consumidor, faz com que as marcas sejam infinitas.
E eu acho que quando criamos uma marca, temos que criá-la não para ter rentabilidade amanhã, mas para que ela sobreviva durante muitos anos, muitas décadas. Pensem, por exemplo, na Coca-Cola. A Coca-Cola comunica da mesma forma, consistentemente, ao longo de décadas. Se pensarmos numa Heineken, é verde com uma estrela vermelha, desde sempre. É uma marca com mais de 150 anos de história. Ou seja, criar marcas infinitas, ou que durem mais do que o seu criador, eu acho que é pensar a marca de forma humana e humanizá-la o mais possível. Dar-lhe um tom de voz, uma personalidade, ou seja, basicamente é dar-lhe uma alma. Para dar uma alma, e como foi dito também bem aqui, nós temos que começar internamente. Internamente têm que acreditar na promessa. Internamente têm que ser os embaixadores. As pessoas têm que acreditar que o que estão a vender é verdade. Porque senão não faz sentido, não é? E também não conseguimos ter pessoas felizes no trabalho. No início aqui da conferência, a Lisette falou de que as marcas precisam de rostos. E o que as marcas precisam é de rostos, efetivamente, mas também de ter um equilíbrio entre o benefício funcional, o que vou fazer, o que é que estou a ver, qual é o produto, se o preço é justo, se a distribuição está bem feita, se o produto tem qualidade, mas também benefício emocional, que é o que é que o consumidor vai sentir ao comprar aquela marca, ao ser visto com aquela marca. Por isso é uma combinação dos dois. O Alfredo falou aqui sobre a 2M ser bege e passar a ser vermelha, que é uma cor muito forte, é a cor da paixão. Mas vou também partilhar aqui um pouco sobre a Desfilar, quando começou a ser criada e desenvolvida. Uma das coisas que observámos em Moçambique é que o país é vermelho, não é? A Coca-Cola é vermelha, a Vodacom é vermelha, a 2M é vermelha. É um país pintado de vermelho. E na bandeira de Moçambique, o vermelho faz parte da história, não é? Representa o sangue derramado, mas o amarelo representa os recursos naturais de uma terra tão rica como Moçambique. E foi assim que escolhemos a cor da Desfilar. O amarelo foi baseado na bandeira, é uma cor que se distingue, é diferente e é uma cor otimista e que representa na bandeira nacional a prosperidade e o futuro. Espero ter respondido à questão. Muito obrigado, Filipa. Sim, nós tivemos aqui aquilo que são as respostas que nós claramente assumo, esperávamos. E continuaremos aqui com uma segunda questão que ela surge também daquilo que nós chamamos de conversas paralelas, né? Nos grupos do WhatsApp, dos designers, dos copywriters, dos PRs, dos MCs, dos influencers, do Mauro com Matateu, dos budgets cortados, tudo o resto, que esta pergunta também está ligada a uma questão que eu vou a repetir, este painel foi escolhido porque nós conhecemos as estruturas que eles montaram para que o ecossistema também funcionasse. Que é no mundo que é dominado, digamos, por essa, aqui quando eu tocar nesse termo, não é as pessoas, depois vou listar, pela superficialidade, naquilo que se diz respeito à comunicação, e essa superficialidade, estamos a falar aqui sobre um barulho, iStock, EI, deadlines que antes, quando se fez a oportunidade de sair daqui até Cabo Delgado, Pemba, eu acho que é um dos, qualquer moçambicano é uma pena, mas é o melhor presente que pode ter para si próprio, sair daqui até fim, a última província deste país. E nós estamos a falar aqui dessa pessoa que a Filipa mencionou, que está no mundo global. Então quer dizer que ela está rodeada de 360 por todos esses mecanismos que fazem essa superficialidade. Como, diante do cenário atual, as marcas podem resgatar essa essência.
essa autenticidade. E, digamos, a história nunca volta, né? Mas ela tem uma referência. Chama-se a Era do Ouro, né? Há sempre uma Era do Ouro. A popularidade teve essa Era do Ouro. E para não sermos utópicos, não significa que nesta era não seja de ouro. Será de ouro para outras gerações. Mas a nostalgia, na hora de jantar, de espera, eu consigo, antes do logotipo aparecer, antes do influencer aparecer, já é aquilo que a Tânia esteve a dizer, tudo como é que se faz isso? Não com aparentemente a esperteza, o AI, o iStock, a manipulação, mas com aquilo que nós sabemos que vocês são capazes e foram capazes, nós aprendemos de vocês, que se estrutura, ok? Que se estrutura, como é que se resgata, como é que nós podemos resgatar esta nostalgia. Eu não quero dizer que quero voltar ao passado, ou quero ir para o presente, para o futuro, mas como é que se faz isto? Como é que se volta a esse cinto? Nesta era da liquidez, dos soft influencers, do barulho, que se alguém tirar aqui, né, num país de opinião, tirou Europa, então achei que... Como? É uma pergunta profunda. Eu ia começar a dizer que nós, na primeira fase, temos que unir mentes. O que acontece com a área de comunicação hoje é que as mentes estão totalmente separadas. Eu posso ter conhecimento de alguma coisa, o Matateu pode ter conhecimento de outra. O Matateu tem uma agência, ela tem uma agência, ele tem uma agência. E nós, como moçambicanos, aqui a nível interno, gostamos muito de trabalhar distantes um do outro. Mas, para que isto aconteça, a empresa a qual eu represento, o CEO, o diretor-geral, o PCA, tem de ter conhecimento do que se vai fazer. Eu vou fugir um bocadinho do teu ponto mais uma vez e vou pegar aqui vou fazer a citação da citação do professor doutor Sérgio Langa. Ele disse uma coisa tão inteligente e hoje em dia nós estamos a fazer o Intel diferente e acho que nem chega a ser inteligente. Ele disse o seguinte, não adianta nós estarmos numa sala onde temos 100, 200, 300, 500 pessoas, todos eles experts em comunicação, com agências, jornalistas, relações públicas. Enquanto os nossos CEOs, os sortudos nesta sala são todos aqueles que trabalham para uma empresa em que os CEOs e os diretores gerais têm conhecimento de comunicação. Voltamos. Os CEOs, os grandes diretores de empresas, devem anualmente ou a cada 2 anos passar por uma sessão de media training para que possam adquirir conhecimento na área de comunicação. Porque a partir do momento que eu sou convidada a fazer parte de uma empresa para criar grandes estratégias de comunicação, aquele CEO está distante. E no fim é ele que aprova e desaprova. Por isso hoje nós temos grandes CEOs que ligam para as agências, ligam para profissionais de comunicação e dizem, olha, quero que este vídeo, quero que este cartaz saia à meia-noite. Quero que o cartaz saia amanhã. Não temos tempo. Não, tem que sair, porque é urgente. Estamos numa era em que há muita, como é que eu digo? A comunicação nem dá gosto de ver o que há nas redes sociais. É imediatista, não há gosto de ver nas redes sociais. Eu represento uma empresa e na semana passada eu sentei com os meus colegas, eu disse a eles, chateada, não está a dar gosto de ver o vosso material. Não está bonito.
Voltamos atrás, tem a publicidade que eu vi quando era eu era criança, a publicidade da HIV-Sida, eu sou a Rosa, na praia. Vocês lembram? A publicidade arrepia. Hoje em dia, tu ligas à TV, os vídeos que passam lá nem têm sentido. Desculpa. Precisamos de unir mentes. Não foi uma pessoa que fazia todas aquelas campanhas. São mentes que foram organizadas, que uniram-se, vamos lá trabalhar em prol deste material. E saiu algo bonito. Vou pegar um gancho da Lisete. Ela dizia assim, a maior parte das empresas e agências não tem a ficha técnica. Eu acho que o segredo está aí. Por que a Golo, a DDB e as outras agências não vão deixar a ficha técnica? Porque se o Sunisa ganhar um concurso e precisar de fazer uma campanha e ver que as minhas mentes, eu preciso de uma mente a mais daquilo que eu tenho, eu vou à ficha técnica da Golo e vou trabalhar em colaboração. É assim que deve funcionar. E se nós passarmos a trabalhar assim, a nível das empresas de comunicação, a nível de pessoas privadas que fazem muito pelas organizações, acreditem, podemos ter um cenário totalmente diferente no nosso país. Obrigado. Mas até eu gosto quando tu me fazes pergunta e eu respondo. Por favor, veja. Eu vou pegar aqui. Já tinha feito, já estava no autopilot, mas acho que deixei aqui. É preciso não dar paz ao moderador também, né? Eu deixei aqui. E a pergunta era exatamente. Eu repito isso, que é muito importante para a audiência, né? Que é a construção do painel. Este painel foi construído com base naquilo que são as estruturas. E nós aqui não estamos à busca, e sabemos que nós não estamos à busca de literatura, estamos à busca de experiências. E nós já vimos e aprendemos de vocês, e a pergunta é, neste ambiente dominado por essa superficialidade, passa aqui a expressão superficialidade, podemos chamar de barulho, podemos chamar de um mundo em que o sujeito, digamos, esse sujeito marca, ou o sujeito profissional de comunicação, encontra-se diante de inteligência artificial, iStock, deadlines curtos, budget que não existe, movimentação de tudo que existe. É um momento de muita liquidez, digamos, de comunicação. A Gastonisa estava a dizer, não dá para ver. Voltamos a falar do jingle de uma semana, da não profundidade. Como é que as marcas podem resgatar essa essência e autenticidade, não olhando isso como o passado era melhor e o presente não é, e o futuro deve ser essa fórmula que eu trago, mas olhando para essa nostalgia, onde ela está, como é que ela se busca, porque nós conhecemos essa nostalgia, das 20 horas assistir ao TVC, de ver o Billboard e parar. Onde é que está? Como? Como é que buscamos isso? Muito bem, obrigado. Já houve uma resposta na tua explanação, portanto, a palavra essência, mas eu vou deixar isso por enquanto. Eu gostava de fazer uma pergunta aqui à audiência. Quem é que se lembra de alguma publicidade que tenha visto quando saiu de casa para aqui? Levantar só a mão. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. No universo, ela disse mais ou menos 50. Ok? Só 5 pessoas é que se lembram de ter visto alguma publicidade. O que é que isto significa? Okay? E nós estamos na era do consumismo em termos de informação. Temos tanta informação. Vou ao celular,
a informação que está lá, de segundo em segundo passa alguma coisa. É no LinkedIn, é no Facebook, é no Instagram, seja lá o que for, eu chamo, já dei uma palestra em algum sítio, eu chamava o Facebook de Esquelene, não é? Porque encontra-se lá de tudo. E você tem que ser o catador que vai buscar aquilo que acha que serve para si. E qual é a filosofia que você aplica para poder dizer, ó, aqui no Chiquelene, onde todo mundo vai despejar aquilo que não precisa, de certa forma, como é que eu vou buscar o que eu realmente preciso? E o que é que chama a atenção dentro desse lixo todo? Portanto, a comunicação, se eu posso usar esta analogia, virou esta lixeira em que toda a gente, de forma individual e de forma coletiva, vai depositar alguma coisa lá. São os tais vulgos de ditos influencers. Eu acho que eu aqui dentro tenho uma contradição na minha cabeça se realmente são influências ou não, não é? Porque é mais um barulho no meio da comunicação que nós temos. Como alguém já disse, aqui algumas coisas não têm pés nem cabeça, são ditas lá, mas porque as pessoas estão à procura de seguidores, né? Seguidores. E sempre que eu vejo isso, eu vejo, clica não sei aonde, para não sei o quê, mas tudo sempre é, primeiro clica para eu te dizer, não sei o quê, depois não te diz nada, não é? Então, estamos nesta fase aqui, em que a comunicação se tornou muito difícil. Se olharmos para a rádio, nós temos tanta rádio aqui em Moçambique, temos tanta televisão aqui em Moçambique, que mesmo em termos de recursos, é difícil estar nesses sítios todos, não é? E nem sempre a presença é relevância, não é? Por isso que eu dei o exemplo de alguém, se quiser ficar famoso, se despisse no meio de uma multidão, vai ser falado, obviamente. Então, nós temos que encontrar este equilíbrio de como é que eu posso ser autêntico, como é que eu posso trazer a essência e ser diferente ao mesmo tempo. Ser tão diferente, de tal forma que eu chame a atenção quem olhe para aquilo que eu esteja a fazer. Temos que ter esta capacidade. Então, é um trabalho que exige muita criatividade, falou de criatividade, mas é preciso conhecer, acho que tocou-se um bocadinho, que é preciso conhecer a essência das pessoas que nós queremos alcançar com a mensagem que nós transmitimos. E temos que buscar elementos peculiares que identificam. A Filipa estava a falar de personas. Quando nós criamos tais personas, é porque queremos identificar particularmente, de forma incisiva, aquilo que nós queremos dizer às pessoas. Eu não posso ir ao médico, o médico fazer um teste e operar morrer enquanto eu tenho problemas no outro sítio. Esse médico não serve. Então, nós somos os tais médicos de comunicação. Nós temos que saber ouvir qual é que é a doença. Podemos apurar a doença que o mercado tem e podemos aplicar um medicamento correto para a cura da doença que o mercado tem. Se nós não conseguimos fazer isto, nunca vamos ser relevantes. E sempre vamos cair na mesmice, que eu costumo dizer é mesmice. A comunicação é mesmice agora, não é? E vou terminar citando o Sir Simon, o grande estratega da Coca-Cola, que dizia, cuidado com as agências. Desculpa-me. As agências vendem-te uma ideia. Ele descrevia, tinha um livro, ele descrevia, trazem-te lunas, som alto, fazem-te viajar. Naquilo que é a ideia que a agência quer vender, porque a agência é o que sabe vender ideias. Tem ideia. É o único produto que as agências têm. Não estou contra as agências, né? Tu como dono do produto, tu como o fazedor do produto, que quero colocar no mercado,
tem que ter uma coisa na mente. As campanhas são para produzir vendas. Se a campanha não vende, deita fora. Não se bata. Investiu 10 milhões, deita fora. São os 10 milhões que vão para a lata do lixo. É por isso que alguns executivos levam tempo para decidir gastar esse dinheiro. Porque tem que ter a certeza, ou no mínimo tem que ter alguma visibilidade, que isto vai me trazer resultado. E vou ter a capacidade de medir e provar que realmente valeu a pena lançar essa campanha. Mas a agência já não te vai devolver aquele dinheiro. Já se foi. Não é? Então é isto que é preciso nós termos esta capacidade. E para terminar mesmo, dizer que uma das últimas campanhas que foi para apresentar, tens um conselho de administração que tens que apresentar e defender essa ideia, não é? E eu dizia à agência, eu sou agência dentro da empresa, mas sou empresa dentro da agência. E agência, eu acho que já disse isso, Mateus, dentro da empresa você não é agência, você é empresa. Porque sem ser empresa você nunca vai entender o cliente. Você precisa pensar como cliente. E o cliente tem que pensar como agência para existir o equilíbrio e podermos ter um produto final agradável. Então eu mando uma campanha para o meu CEO e ele diz, não, essa campanha não serve. Eu disse, fiquei muito feliz. Ainda bem que está a dizer que não serve. E ele olhou para mim, sabe por quê? Porque essa campanha não é para ti. Se tu me dissesse que essa campanha é boa, gostaste, eu havia de ficar preocupado, havia de mudar. Por quê? Porque eu sabia, tinha em mente que queria dar ao público-alvo que eu precisava comunicar, que ele não fazia parte desse público-alvo. Então é preciso também sabermos isto, qual é o que ele, porque às vezes nós gostamos da campanha porque satisfaz a nós. É o que nós queremos ouvir, é o que nós gostamos de ver, mas será que é o mesmo que as pessoas com quem nós queremos comunicar querem ouvir e ver? Eu termino aí, eu passo o bastão para a Filipa. Obrigada. Eu vou pegar aqui em exemplos que já falámos, ou seja, a inteligência artificial realmente veio revolucionar a comunicação. Mas eu acho que a maior revolução começa dentro das empresas, como o exemplo partilhado há pouco, que o CEO agora à meia-noite quer uma peça de comunicação para ir para o ar amanhã. Isto é comum, acontece, e o que também acontece é que o departamento de marketing ou o departamento de comunicação tornaram-se em departamentos de gestão de pânico, que é alguém tem um problema, marketing, fazem uma campanha, põem nas redes sociais e nós estamos a comunicar uma coisa. Mas amanhã o problema é outro, agora vamos dizer outra coisa. Isto gera falta de consistência, não é? Falta de consistência. E quando eu digo que a marca é uma persona, não é? E temos que identificá-la como uma pessoa que hoje diz A e amanhã diz B não tem credibilidade, não é? Se nós tivermos um amigo ou um colega de trabalho que, sei lá, que hoje é do clube ferroviário e amanhã é do Costa do Sol, nós dizemos, este não está bem, não é? Assim é o mesmo com as marcas. O Alfredo disse bem, a questão que colocou de alguém se lembra de um anúncio que viu ontem ou hoje, a maior parte das pessoas não, porque nós, com o excesso de informação, excesso de comunicação, nós criámos um filtro. No entanto, nós lembramos-nos de campanhas da nossa infância, não é? Lembramos-nos de, sei lá, em Moçambique, podemos dar o exemplo do Elisa ou em Gumaracéia, toda a gente se lembra. Porquê que nos lembramos? Porque as campanhas eram feitas e duravam 2 anos, 3 anos. E hoje o gestor de marketing comum muda de campanha de uma vez por mês e com a inteligência artificial a facilidade e o custo baixo da comunicação neste momento, de criar peças, faz com que se mude de campanha, se mude de copy, muda o tagline, muda a cor, porque é tudo digital e com isto perde-se a essência, perde-se coerência, perde-se história. E o anúncio já não nos dá arrepios, já não sentimos borboletas na barriga. E deixamos de ser fiéis às marcas. Começamos a comprar a que for mais barata.
começamos a escolher a que estiver mais perto, porque não somos fiéis. Construir marca requer consistência e requer do gestor conhecimento interno para influenciar e ser a agência internamente, de vender o sonho, a ambição, de provar que a pessoa, a Manuela, não vai dizer A e B no mesmo dia. Tem que haver consistência na mensagem. Eu gostei particularmente desta questão porque estou a começar agora um doutoramento sobre a tese é sobre a inteligência artificial. Se a inteligência artificial vai criar marcas mais duradouras. Eu não sei se vai ou se não, posso-vos dizer daqui a 2 anos, mas o que eu acho é que a inteligência artificial tornou a comunicação mecânica e demasiado perfeita. Nós, seres humanos e cidadãos comuns, não somos perfeitos, não é? Nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. E ver marcas perfeitas parece que as distancia de nós. Deixa de ser relatable, não é? Eu não me identifico, aquilo é demasiado perfeito. Por isso eu acho que o futuro da comunicação é a consistência e a humanização. E humanização significa ter uma percentagem de erro, de falha, porque nós falhamos. Eu identifico-me com quem é próximo a mim. Os super-heróis, os nossos super-heróis, são pessoas reais. E é importante que as marcas também sejam reais, autênticas, que sejam honestas cada vez mais. A consistência na comunicação. Eu vi um estudo há pouco tempo de que uma campanha deve estar no mínimo no ar 12 semanas para as pessoas perceberem a campanha. Para a decorarem, são mais 12. Estamos a falar de 6 meses. E já não há campanhas 6 meses no ar. Todos os dias se muda o jingle, muda-se o influencer, muda-se a mensagem ou o estilo de comunicação. E o consumidor que já anda baralhado com tanta informação, mais confuso fica e nem sequer percebe a marca. Por isso, respondendo à questão, o que fazer, não é? E num ambiente dominado pela superficialidade, eu acho que a autenticidade e tornar as marcas reais é o caminho, na minha opinião, para comunicação mais eficaz e construção de marca. Obrigado, Filipa. Por favor. Eu acho que com as respostas aqui, vou fazendo aqui meus rascunhos porque vão respondendo tudo. E a próxima questão pode parecer um pouco similar, mas eu acho que ela tem um pouco do vosso trabalho em marcas que eu como host, né? Acho que trazem aquilo que nós chamamos da linha tênue entre o trabalho desse profissional e a marca, né? Apesar de que aqui há uma das marcas que pode não ter sido mencionada, eu vou trazer ela aqui, porque foi aqui eu tive experiência com ela, mas essa pergunta está ligada ao quê? A um contexto em que no mundo, né, em Moçambique, tem se concentrado muitas vezes na questão estética do que na execução. Quando nós falamos de estética e execução aqui, estamos a falar um pouquinho sobre a questão da vestimenta, do take, do efeito, do formato, né? Que são questões que temos visto hoje em campanhas, como é que a câmera se movimenta, qual é a lente que foi usada, não querendo, desculpa, a gravar a momento, mas muito pouco naquilo que é a própria, digamos, visão da marca. E isso também aplica-se um pouco a profissionais que estão aqui, como é o caso do Júlio, que é Pedro Acat, que fez o build-up da MCL, we never forget that. E sabemos o que a MCL é hoje, não querendo, não posso me meter nisso, né? Tento o máximo, mas como estamos em casa, né? E não posso deixar de falar de Moçambique, sou moçambicano, eu amo Moçambique, essa eu acho que é uma das minhas maiores paixões. Então, aquele que ama fala, né? Eu amo Moçambique, estou a dizer que vivemos tempos de glória. Mas, saindo daí, onde eu quero chegar?
marcas relevantes não são apenas conhecidas, elas são respeitadas. Ok? Assim como respeitamos pessoas que mesmo quando falham, dizemos, eu respeito, você pode ter falhado, mas eu respeito. E há aquilo que eu aprendi dessas 3 marcas que eu vou citar aqui, começando, não querendo puxar, né? A marca que eu comecei me permitiu entrar no mercado comercial e na banca, que é o Standard Bank, que eu acredito que é uma marca respeitada há 133, 131 anos, né? A Gala há mais de 3 semanas. Estamos a falar aqui da Chilar, no sentido da construção dela nesse pouco tempo. Ela não parece uma marca, não sei quantos anos passam, porque o tempo passa rápido agora, mas não sei se não tem mais de 15 anos, né? Nem mais de 10, não tem. Tem uma outra marca que passou pelas mãos da Sonida, que para mim é muito importante essa coisa, que é a capacidade da marca estar um pouquinho desassociada, não querendo ir contra aquilo que a Lisette estava a dizer, mas por ser um grupo, né? Os grupos têm essa questão de conhecemos o CEO, mas a marca ela consegue ter um funcionamento, e é moçambicana, porque também é essa questão que eu sempre trago. Mas essa marca moçambicana, sim, bem feita, logotipo bem feito, design, aplicação, não é daquelas coisas de como é moçambicano, aplicaram os 3 dias depois, já, como já passou aquele evento, já não interessa. Que é mais ou menos o Grupo Lean, que agora está com a Jennifer, né? Essas 3 marcas trazem essa questão que eu quero trazer aqui, né? Que é como constrói-se esse respeito no ecossistema onde a comunicação ainda é vista como um custo e não um ativo. E eu aqui, a provocação não é para como o mundo pode fazer, é como é que vocês conseguem e conseguiram, porque nós vimos vocês já conseguirem isso, ok? A conseguirem estabelecer, e aquelas algumas analogias que o Alfredo trouxe, que nós vivemos, né? E eu digo, por exemplo, tu trabalhas com o Lineu. Communication é a tua coisa, não é dele. O Alfredo hoje é assessor, digamos, do ESCO, né? Não sei como vamos dizer. Saiu do departamento de marca para o ESCO, mas, digamos, é um animal de comunicação que se movimenta entre. O ESCO não é um departamento, digamos, é um grupo, é uma trupe que se junta por algum tempo para decidir algumas coisas. Então, Filipa, chegar e estabelecer uma chilar num país em que já existiam maneiras definidas, né? Como é que vocês... aqui estou a tentar fazer uma abertura de cérebro e tentar roubar algumas coisas e dizer, epá, a Kátia é uma dessas pessoas que nós sempre fazemos a pergunta. The mother of account manager. Sure. Como é que vocês conseguiram criar esse respeito? Como é que fez? Como é que faz isso? Não fama, respeito que nós temos pelas marcas. Bom, colocou o Standard Bank, que é uma marca que eu gosto, que abracei. Dentre as marcas com que trabalhei. Mas eu gostaria também, se o moderador me permite, trazer também o Impesa no meio da equação, não é? São situações diferentes e, para mim, são muito significativas, né, para a pergunta que me faz, que me coloca. Vou começar por o Impesa. Quando decidimos introduzir aqui o Impesa, ou aquilo que chama Mobile Money, que a viagem começou mais ou menos creio que foi em 2007, 2008, quando começamos a conversa de mobile wallet. E eu comecei essa conversa
ainda estava no Barclays. E tivemos várias conversas, porque a parte de tecnologia é que era mais complexa para implementarmos aqui em Moçambique, não tínhamos tecnologia para isso. As operadoras não estavam preparadas para fazer isso. Na altura falei com a MCL, depois falei com a Vodacom, e não estavam preparadas para abraçar a ideia, não entendiam muito bem o que era isso. Tivemos algumas reuniões que não deram em nada. E o projeto ficou em banho-maria e eu acabei saindo do Barclays para a Vodacom, mas levava sempre este bichinho, não é? E volta a conversa, porque o grupo Vodafone adquiriu a Vodacom, o grupo Vodacom África do Sul e o grupo Vodafone já tinham empresa no Quênia. Então a conversa aí fica muito mais rápida e muito mais fácil. Então houve a ideia de começar com a introdução do empresa em Moçambique. Só talvez para entenderem isto, nós quando desenhamos o empresa, a estratégia toda de comunicação, de preço, distribuição, e lançamos, nós tínhamos a expectativa de ter 1 milhão de clientes no ano. Portanto, só assim um projeto seria viável. Mas um ano depois, nós só conseguimos 64 mil clientes do 1 milhão que nós queríamos. Então, praticamente o projeto estava fora de hipótese. E quando é assim, os dedos começam a tomar todas as direções. Tem que haver um culpado no meio dessa história toda. E geralmente a culpa nunca dorme sozinho. Sempre tem alguém. Então, o Martin era o culpado que não conseguia comunicar como devia ser. Não era o problema da parte técnica, não era o problema disto, não era o problema daquilo, mas porque as campanhas não são bem feitas. Então, tudo isto começa a ser equacionado. Tivemos uma reunião do Exco, né, da direção, que começamos às 8, só terminamos às 17 horas, mas não conseguimos achar a solução. O homem que era das finanças dizia: estamos a gastar muito dinheiro, vamos acabar com isto e nós não precisamos. E eu dizia: isto vai funcionar, eu acredito muito nisto, mas isto vai funcionar. Tinha o apoio do Jerry Mobs, que era o diretor-geral, disse: eu estou contigo. Eu também acredito que isto vai funcionar. E o financeiro a dizer que estávamos a gastar muito dinheiro com isto e não tinha pernas para andar, porque como sabe que ela não queria, porque era diferente dos outros sítios. Aqui, a minha mãe vive aqui, o meu pai vive aqui, e no Quênia a base era send money home, não é? Envia dinheiro para casa. Porque todo mundo trabalha na cidade, mas vem das redondezas que é 50, 100 quilômetros, então não é possível trabalhar e voltar para casa. Então, era prático para uma empresa, começa assim sendo money home, e as pessoas começaram a descobrir também outras formas de usar uma empresa. Então, vê-se com a mentalidade de problemas de grupo. A campanha tem que ser enviar dinheiro para casa. E eu dizia: para que casa? Porque a minha família está aqui comigo, então não faz sentido enviar dinheiro para casa, porque quando saio daqui vou para casa. Então não pode ser. E nós não podemos aceitar isto como homem de comunicação. Nós temos que perceber, outra vez, qual é o ponto de comunicação, por que razão que nós queremos colocar. Acho que a Filipa tocou um bocadinho nisto de consistência, conteúdo, persona. Então, eu insisti muito nisto, que a campanha estava certa e havia de dar certo. Pedi que me dessem tempo. 12 meses depois podiam me despedir se quisessem, se a coisa não funcionasse. Então saímos dessa conclusão. Fui fazer um bocadinho de mudança. Outra vez as pesquisas, acho que no primeiro grupo falou-se um bocado disso. Também entrei outra vez nos grupos focais. Foquei-me nas grandes cidades. Fiz Maputo e Matola, fiz Xai-Xai, fui fazer Beira, Quilimane, Nampula, depois fui fazer Pemba. Tudo em sequência. E a pergunta era a volta de dinheiro. O que é que o dinheiro significa para ti? Quem é que confias em termos de dinheiro, que guarda o teu dinheiro? O elemento feminino foi muito forte. Todo mundo
confia na sua mãe. Foi a conclusão que eu cheguei na pesquisa. Homem, mulher, confia sempre na sua mãe. Quando a situação está muito difícil, todo mundo referia à figura de mãe. Se a minha mulher me deixa, a minha mãe é que vem me socorrer. Se me mandam embora no serviço, a minha mãe é que está ali ao lado. Se tenho algum problema, uma mãe é capaz de dizer, mande a mim para a cadeia, mas deixe o meu filho. Então eu percebi que a figura de mãe era muito importante. E era preciso trazer a figura de mãe, feminizar o dinheiro. Foi a conclusão que eu cheguei. Okay? Então, mudei um bocado a campanha, mudei um bocadinho o slogan, que era Empresa é fácil, mudei para Facilita a tua vida. Acho que até hoje a empresa continua com Facilita a tua vida. E fiz pequenos vídeos explicativos de conteúdo naquilo que era o desafio, porque as pessoas diziam, eu não uso empresa porque se me roubaram dinheiro, se me roubaram o celular, eu vou perder o meu dinheiro. Também descobri que as pessoas usam o mesmo celular, cada um anda com o SIM card, e eu quero falar, peço emprestado o telefone, tiro o teu SIM card e meto o meu, falo, depois termino, tiro o cartão, entrego o teu telefone. Coisa que nunca tinha me ocorrido que isso acontecesse na nossa sociedade. Este foi o segundo elemento. O terceiro elemento é que mudamos do empresa que eu estou habituado ao banco, dar dinheiro, no mesmo sítio, a pessoa está sempre lá, está bem com fato e gravata, espera toda a confiança, mas no empresa eu tenho que depositar numa barraca. Então, fiz uma campanha em que era um diálogo, toda a base era diálogos, porque era muito explicativo e detalhado. Para não cansar muita audiência, vou encurtar isto. Portanto, a questão era resolver essas questões, essas pequenas questões, essas dúvidas, que eram pequenas, mas limitavam as pessoas de usar o serviço. Porque eu vi o dono da barraca comer frango, era dinheiro que eu depositei, que está a comer o meu dinheiro. Então, o diálogo começava aí, não, mas o dono da barraca estava a comer o teu dinheiro. Não, o dinheiro está aqui no meu telefone, aquele é dele, o meu está aqui, ficou no telefone. Portanto, era muito complexo para as pessoas perceberem a transformação do dinheiro físico para o dinheiro eletrônico. Depois disto, em 12 meses, nós saímos dos tais 64 mil para 1,3 milhões de clientes. Olha, fui convidado para o Quênia para ir dar uma conferência sobre como é que nós conseguimos mudar esta forma de ser, de estar e de comunicar, sair quase de nulo para um nível desse. Também tive que ir para a Inglaterra para explicar o mesmo fenômeno, porque o grupo estava interessado em lançar o mesmo serviço na Albânia, na Romênia, Índia. Portanto, fomos andando por esses países todos, tinha que passar essa experiência, como é que podíamos fazer isso. Mais uma vez, nós temos que perceber o terreno onde nós pisamos. Esta aqui, para mim, é que responde toda a complexidade da comunicação. Se eu sei o que as pessoas querem, eu vou dar exatamente aquilo que as pessoas precisam. E vai ser. Não dê pedra ou pão a uma pessoa que está com sede. Nunca vai ser. Muito obrigado. Bom, é complicado falar sobre como é que nós fazemos para que as marcas sejam respeitadas. Porque quando eu trabalhei com a minha primeira marca em 2019, era antes do Grupo Lean ser o Grupo Lean. O Grupo Lean ela era apenas Lean Limpezas. E quando tive o meu primeiro encontro com o CEO, apresentou-me o logotipo da marca Lean Limpezas, eu fiquei assustada. Porque o logotipo que eles usavam era uma vassoura de palha. Eu fiquei chocada. Eu disse, este logotipo que vocês usam? Eles disseram sim. Eu disse, não, este cenário tem que mudar. Mas para mudar o cenário,
Neste percurso eu sempre, acho que disse isso agora, eu sempre gosto de trabalhar com pessoas que pensam melhor que eu. Seja, eu penso um, a pessoa vai pensar dois e a outra pessoa vai pensar três. E assim criamos algo impactante. O que acontece com os profissionais de comunicação, que estive a dizer aqui, muitos de nós não sabemos quem é quem. No percurso, no processo da criação da Line Empresas para o Grupo Line, que hoje é uma empresa, é um grupo com mais de 5 empresas, tem uma mente, que é o Júlio César, que é um sócio meu de uma agência brasileira. Eu trabalhei em parceria com ele. E foi um trabalho de meses, madrugadas adentro, para criar uma marca, estratégias de comunicação, TV, lançamentos, eventos, onde é que a empresa devia estar, como é que a empresa devia se posicionar, quem devia estar nos eventos de lançamento, como é que o CEO deveria comunicar à imprensa, porque não basta chamar a mídia. O CEO tem que saber para quem está a falar, o que é que vai falar, como vai falar. E lembro que na altura tivemos um problema com o CEO. Ele reconhece isso. Em 2019, quando era para fazer entrevistas, ele fugia. Ele dizia não, 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 não. Mas eu tive que bater na tecla, dizer não, tens de fazer entrevista e a entrevista tem que seguir este alinhamento. Hoje, quando estou diante ao CEO, ele diz, tu és a primeira pessoa a fugir aos jornalistas. Porque os profissionais de comunicação, por mais que sejam experts na área, são os primeiros que não gostam de dar entrevistas. Mas quando fazem uma boa assessoria aos CEOs, administradores de grandes empresas, e eles já sentem-se confortáveis para dar as caras à mídia, isso é fascinante. Eu olho ao Grupo Lino hoje e eu digo, olha, fiz um excelente trabalho. Fiz quando pude, fiz um bom trabalho. Não importa se eu perdi noites. Não importa qual era o budget, fizemos a diferença. E junto as pessoas estiveram comigo neste processo. Porque no final do dia, vocês já estiveram numa situação em que vocês estão numa barraca, uma barraca, em que as pessoas estão a beber e estão mal vestidas. Aquele comportamento muito moçambicano, às vezes, no lá da zona. E está ali um colaborador com uma t-shirt da empresa. Vamos lá imaginar uma das maiores empresas. E tem ali alguém com uma marca gigante nas costas, no meio daquela confusão toda. No final do dia, eu não ia olhar para o que as pessoas estão a beber, o que é que a pessoa está a beber, o que é que a pessoa está a comer. Eu ia olhar onde está aquele senhor vestido, qual é a marca que traz e onde ele está no lugar físico. E isso gera, no final do dia, uma má reputação para a empresa. Por isso, o primeiro ponto a nível das empresas é criar essa questão de identidade, cultura organizacional, cultura interna, em que o meu colaborador, em que a pessoa que trabalha para mim, em que a pessoa que está afeta àquela empresa, saber quais são os processos diretrizes da empresa. E a maior parte das empresas não tem isto. Por isso eu posso vestir minha camiseta da empresa à vontade, vou ser o Esquelene, uma barraca qualquer, estou sentada, e minha marca lá atrás está a ser representada. Isso não pode. Então, são processos, devem ser desenhados e passados a nível interno, porque a maior parte das pessoas, quando chegam para trabalhar, nem sequer as empresas têm processos, a pessoa nem sabe o que vai fazer. Principalmente as médias e pequenas empresas. As grandes, algumas conseguem lidar com isso. Então, temos que ver tudo. Se quisermos criar marcas consistentes, impactantes e que fiquem duradouras, devemos ter isto em mente. E outra coisa é a seguinte, por que as marcas moçambicanas morrem? Porque nós achamos que somos empresários, mas no final do dia não somos empresários. Empresa não é a Sunisa. Empresa não é o João. Empresa não é o Alberto. A empresa tem que ser representada por pessoas que conhecem os processos, sabem o que fazer. No caso de eu não existir amanhã, minha empresa tem que continuar a funcionar. Depois, não vou te dar ações, porque a empresa é minha, eu vou tirar o dinheiro da minha conta, vou fazer o que eu bem entender com o meu dinheiro, porque a empresa é minha. Não!
Isso não funciona assim. Uma nota, eu estive a dizer aos meus colegas, eu disse, olha, eu tive um burnout há 2 semanas de tanto trabalhar. Eu disse, olha, eu vou me retirar por 2 dias. Eu disse a eles, eu se for a morrer amanhã, não quero que a SAB mora. Então, eu vou dar-vos uma percentagem a cada um de vocês e vistam a camisola. E depois vamos ver o que vai ser lá à frente. É basicamente isso. Palma. Vamos agora a ouvir a resposta da Filipe, enquanto os convidados preparam uma pergunta de cada lado. Estamos com pouco tempo. Então, por favor, Filipa, e quanto isso também, o primeiro painel pode se preparar para depois subir para responder as perguntas juntos ao segundo painel. Filipa, é contigo. Eu vou tentar ser breve, mas porque já foi tudo dito, mas vou só acrescentar aqui um ponto que eu acho que é importante, e o sucesso das marcas não é atrás de uma pessoa, é sempre atrás de uma equipa. Nós, quando criamos uma marca, nós temos que saber exatamente para quem é essa marca e conhecer o consumidor, e é fácil de conhecer. Podemos fazer estudos de mercado ou podemos simplesmente falar com pessoas e escutar o que as pessoas têm para nos dizer. O sucesso da Desfilar não tem 15 anos, tem 7, tem 6, faz 7 em janeiro. É uma marca muito recente, mas é uma marca que foi pensada e estruturada de acordo com o que as pessoas queriam ou o que as pessoas procuravam. Desde a cor, o nome, o sabor, o preço, quanto é que estariam dispostos a pagar, a garrafa, a forma como se agarra na garrafa. Ou seja, foi tudo pensado para o consumidor. E uma das coisas que, pronto, a CDM, e falámos aqui muito sobre a 2M, a 2M é à nossa maneira, não é? À nossa maneira. Fala sobre passado. Aquilo que sempre, a forma como sempre fizemos. Our way, não é? O way. A Desfilar fala sobre o futuro. Não é à nossa maneira, é aquilo que eu posso ser. É uma marca que inspira a fazer diferente. Não dá espaço ao indivíduo, não ao grupo. A 2M é sobre nós, a nossa maneira. A Desfilar é sobre a pessoa. O que cada um de nós pode fazer, o sonho que temos e devemos perseguir, a forma como queremos crescer, a forma como queremos evoluir, e é um voto de confiança na pessoa. Por isso, respondendo aqui à questão, a 2M continua a ser maior que a Desfilar, mas respondendo à questão, o percurso que se faz passa muito pela interpretação. Eu não vou abrir um restaurante de frango à porta do restaurante de frango com mais sucesso da cidade. Eu tenho que ver onde é que está a oportunidade. O que é que não está feito ou o que é que não está dito em termos de posicionamento ou de produto, e eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? No produto também posso dizer que a Desfilar é uma cerveja sem açúcar, porque as pessoas falavam muito do dia seguinte e da sensação no dia seguinte. Então foi pensado desde a receita, ao nome, à comunicação, à cor, às mensagens, a comunicação spot, a comunicação digital, foi tudo desenvolvido neste sentido. Vou partilhar só mais um pequeno exemplo, que eu quando fui para Moçambique foi através da Compal. E na Compal, quando cheguei, com o primeiro estudo de mercado que fiz, curiosamente foi no Chiquelene, antes das obras, e perguntava às pessoas, conhece a Compal? Conheço. Compra Compal? Não. Porquê? É caro. Quanto é que custa? Não sei. As pessoas não sabiam o preço, mas assumiam que era caro. E na altura, o que nós definimos como equipa foi, fazemos uma campanha de preço a dizer quanto é que custa. Ou o que é que nós podemos fazer que seja localmente relevante e percebido como preço baixo sem estragar a qualidade? E lançámos uma campanha com chovas espalhados pela cidade, porque chova é fruta natural, Compal é mesmo natural. E a forma de mostrar que é acessível, que não é uma coisa super premium e exclusiva, foi um material de comunicação que é um chove, é uma coisa local, relevante, que está associada à fruta e que aproximou muito a marca do consumidor. Até esse momento, Serge era top of mind
e com um Jova conseguiu-se desmistificar isso. Por isso, às vezes não é preciso inventar a roda, é só olhar, escutar e usar coisas com que as pessoas se identifiquem para fazer a diferença. Como o Alberto disse, o dinheiro está no telefone e vão-me roubar o telefone, lá vai o dinheiro. Vamos explicar a história na linguagem que as pessoas conhecem e com a qual se identificam. Espero ter respondido. Essa salva de palmas é para todo o painel e para a Filipa. Muito obrigado pela Obrigada. resposta. Eu vou chamar agora para responder as perguntas do público a Lisete, por favor, para se juntar ao segundo painel e os membros do primeiro painel, para todos em pé. Stand-up response, né? Vamos fazer aqui fast, já estamos acima do tempo e precisamos começar já a desarmar mangas e fechar os sinos para podermos aterrar ao aeroporto internacional de Maputo. Por favor, o primeiro painel por aqui. Acho que podem todos ficar em pé, se puderem. Depois do painel, primeiro e o segundo painel, e eles responderem, os que estão online podem ficar por mais 5 e 10 minutos com a Filipa para também colocarem algumas questões. Enquanto isso, a organizadora do evento pode se preparar para depois as últimas considerações finais. As perguntas têm que ser bem rápidas. Vou inverter de 2 para 1. Vou escolher aqui a quem vai colocar a única pergunta do lado 2, né? E a única pergunta do lado 1. Temos o mic, né? Posso entregar o mic. Apresentar-se e colocar a pergunta rápido e depois pode ser respondida pelos... E depois desse lado também temos o João, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Graço Boaventura, produtor de conteúdo e storyteller. Direto a questão para o primeiro painel. Considerando que muitas marcas em Moçambique têm recursos limitados, as pequenas especialmente, e às vezes pouca literacia digital, que estratégias acessíveis e práticas recomendariam para comunicar autenticidade e construir uma conexão real com o público? Obrigado. Mike, né? Fast response. Resposta muito rápida. Uma pressão aqui, Matateu. Mas respondendo rapidamente a esta questão, e é muito parte daquilo que foi dito neste painel, nós temos que conhecer o público para o qual nós estamos a falar, criar e resolver problemas reais deste público para que estas pessoas, de forma natural, façam a publicidade ou a promoção deste produto. Então, se nós não temos dinheiro para fazer grandes publicidades na televisão, na rádio, nós temos que tornar os nossos clientes os embaixadores da nossa marca. De forma resumida, eu posso responder a esta pergunta assim. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Bom, eu acho que é um pouco daquilo que foi dito no princípio, que é estudar, é ser um pouquinho nostálgico, não é? Temos uma indústria que é muito paralela a isso, que é a moda. A moda sempre leva ao passado e reinventa no presente. E por mais que seja retrofuturista, é sempre constante. Tudo que vem na moda já foi feito antes. Então é mais ou menos isso. Um pouquinho da nostalgia, ver o passado e com isso reinventar o futuro. Obrigado. Conseguem me ouvir, né? Boa tarde. Fiquei muito admirado quando ele disse boa tarde, porque não vi o tempo a passar. Muito obrigado à organização pela oportunidade de repensarmos a comunicação. Isso é um evento raro aqui em Moçambique. Eu já via nos corredores da Signos, Alfredo aqui, Alfredo acolá, e acho que será uma das primeiras vezes que eu vou ter prazer em conhecê-lo e isso ser verdade. Prazer em conhecê-lo. Bem, indo direto à minha questão, tendo em conta que a publicidade ou a comunicação não está dissociada da sociedade, Moçambique vem enfrentando vários acontecimentos que não podemos separar. Queria saber qual é o espaço diante disso, qual é o espaço das marcas, o que as marcas vão passar a fazer
tendo em conta novos acontecimentos, o país tem, quer dizer, já não estamos tão juntos quanto a MCL advogava há alguns anos. Então, como é que as marcas podem se comportar tendo em conta esses acontecimentos? Obrigado. Bom, é assim. Eu gostei quando ele falou da moda. Eu costumo dizer que quem anda atrás da moda está sempre ultrapassado. Porque a moda é algo. Hoje é isto, amanhã é aquilo, depois é aquilo. Então, se persegue a moda, estará sempre ultrapassado, vai ter que fazer o tal catch-up constantemente. Mas, indo concretamente à sua questão, o que eu vejo ultimamente é pouca gente vê televisão hoje. Não sei se alguém terá assistido alguma televisão ontem. Se tiver visto televisão ontem, por favor, coloque a sua mão. Só estou a ver 2 pessoas, 3 pessoas aqui na sala. Não, televisão na sua forma tradicional. Não. Então, nós estamos a ver que a televisão começa a ter um problema sério. A forma como é feita a televisão, eu tive no lançamento da nova grelha da STV, disse isso ao Daniel David, que a televisão vai ter que repensar, vai ter que se reinventar, senão ficou para o passado. E quem se lembra da Nokia hoje? Ficou para a história. Da Kodak ficou para a história. Algumas pessoas hoje vamos falar de fax e nem vão se lembrar o que é fax. O e-mail tratou de limpar o fax na sua forma tradicional. Não é? Quem se lembra do BBM? BlackBerry. Que tinha o BBM, que falava em grupo, mensagens grátis. Onde é que está hoje o BlackBerry? Ficou para o passado. Então, primeiro, esta capacidade de adaptação e renovação constante. Reinventarmos constantemente, olhando para as dinâmicas das sociedades ou de grupo de clientes para que nós trabalhamos. Isso é muito importante. Nós temos que para o meu grupo, com quem sempre trabalhei, eu sempre disse, uma pessoa que é da área de comunicação nunca para de trabalhar. Porque sai do escritório para casa, está a trabalhar no fim de semana, está a trabalhar porque viu um painel novo, porque ouviu um spot novo. Então está constantemente a pensar e a criar. Não é um contabilista quando desliga o computador, vai para casa, vai dormir, acabou. Não, na comunicação é constante, é preciso inovar constantemente. Meus tempos mais áureos da comunicação, eu dormia com um blog. A mesma noite surgia uma ideia, eu tinha que escrever, porque de manhã já acordava, já não me lembrava do que eu estava no meu sonho a pensar. Então eu dormia e tomava nota para poder constantemente estar a criar e a percebendo. A Filipe acho que disse uma coisa muito importante aqui, que é preciso dialogar constantemente com o teu público-alvo para perceber nuances que vão acontecendo à medida em que se vai evoluindo. 2, é preciso ocupar espaço nas tais famosas redes sociais. Como é que eu posso fazer passar a minha mensagem e que a minha mensagem possa ficar gravada na mente do meu público-alvo, apesar de tanta informação que lá passa? Então, esses são os desafios que se colocam para que consigamos responder à sua questão. Preciso pensar constantemente nesses elementos. Obrigado. Acho que temos aqui a última questão online. Recebemos online. Estamos aqui a fazer o buffer. Essa vamos mandar diretamente para a Lisette, porque já é um pouco associada àquilo que seria o personal brand, né? Mas apesar de ser personal brand, aqui ela está um pouquinho também ligada àquilo que é a compra, porque no fim do dia o personal brand é um produto que é para ser comprado, né? Pelas marcas e tanto pelas pessoas. Vendo, se eu estiver aqui, porque vem online, né?
Clovidio, que é Head of Digital da Imagine DDB, ele pergunta assim, numa realidade em que os conceitos, né, de influencer e creator muitas vezes se confundem, né? Influencer e depois o creator, eles se confundem. Há uma linha tênue. Quais são, né? Qual é, na tua perspectiva, as principais diferenças entre ambos? Em termos de estratégia de marca, em que circunstância faz sentido optar um pelo outro, tendo em consideração que a Lisete é uma das promotoras da construção de imagem pessoal, que é ou o influencer ou o creator. Quando optar por um, quando optar por outro, estrategicamente. Ambos criam conteúdos nas redes sociais, mas eles têm uma distinção que é o influenciador, o primeiro objetivo dele não é necessariamente educar a audiência dele, mas é criar uma comunidade para depois rentabilizar. Entretanto, o creator ele pode estar a criar esse conteúdo para educar, pode no futuro monetizar, mas ele tem um lado em que ele pode ser muito mais privado do que o influencer, que muitas vezes ele precisa de criar uma conexão emocional muito mais profunda do que o creator. Ele pode estar a criar conteúdos para mais tarde rentabilizar e ele pode estar, por exemplo, hoje falamos muito dos founder creators, que são os fundadores das empresas que também criam conteúdos. Eles têm uma distinção com os influenciadores na parte do estilo de vida e de não mostrar. Eles mostram menos a vida pessoal deles do que os influenciadores, que tendem a abrir uma porta um pouco maior para os seus seguidores entrarem no ambiente dele do que os fundadores de empresa ou os criadores, vamos lá dizer assim, tradicionais. Essa é a primeira grande distinção. Quando é que nós optamos por eles? Depende do que nós estamos à procura. Por exemplo, se eu tenho uma marca e estou à procura de uma outra marca que tenha serviços complementares, eu posso associar-me a um fundador que é criador ou a um creator. Agora, se eu estou num processo de awareness, eu preciso de encontrar os meus consumidores, eu posso facilmente procurar os influencers que estão no nicho do meu interesse. Não só pelo número de seguidores que eles têm, mas que eles estejam a comunicar exatamente com a audiência que eu quero comunicar com ela. E eles me ajudam a levar a mensagem para mais longe do que eu conseguiria levar sozinho. Tendo em conta que ele está a levar para mais longe para as pessoas exatas. Muito obrigado. E para fechar o nosso, digamos, espaço interno, que foram os painéis da Lisete, painel 1 e painel 2, quero convidar a Rosa, fundadora de Genius, Behind the Brands, para as considerações finais e logo em seguida poderemos sair para a foto família lá fora e para momentos de conversa e conexão. E muito obrigado. Mais uma vez, salva de palmas para aqui, para o nosso painel. Acho que podem, por favor, take your seats. Yeah. Mas não vou me alongar muito, porque levamos muito tempo aqui, foi muito produtivo. Eu gostei. Queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui neste momento. Queria também dizer muito obrigada pela confiança, porque vieram ao evento sem saberem de quem era. Então, eu acho que a marca Jeans Beyond the Brands está muito bem posicionada, porque eu acho que muitas vezes nós vamos a eventos que já sabemos de quem são. Então, quando temos essa coragem de sair e ir para um evento, uma pessoa que nós nem conhecemos, nem sabemos sequer quem é a pessoa que está por trás daquela marca, é uma coisa muito bonita. Então, eu quero uma salva de palmas para cada um de vocês.
E sem mais delongas, vou nesse processo todo, eu confiei em duas pessoas que eu procurei, porque para mim, influenciadores não são aquelas pessoas que têm muitos seguidores, mas são pessoas que amam aquilo que amam uma marca. E identifiquei dois embaixadores que amaram a marca Jeans Beyond Brands. Então, eu convidei a eles para que se tornassem influenciadores da marca Jeans Beyond Brands. Então, chegou o momento de eu reconhecer essas duas pessoas pelo esforço, dedicação e por partilharem esta mensagem que é a construção das marcas, que podemos ver aqui também nos jogadores que partilharam muito bem, que talvez muitas pessoas não os conheciam, não sabiam quais eram as suas bagagens. Dr. Alfredo é uma das pessoas também que eu acho que muitas pessoas aqui não conhecem os newcomers, né? E não o Dr. Alfredo, que tem uma bagagem muito grande. Temos aqui a Tânia Macaneta, temos também o Benjamin, acho que o Benjamin é um bocadinho influenciador, então eu acho que ele é conhecido. Temos também o Azarias, que é um dos grandes designers que eu conheço no mercado. Então, são estes Jeans Beyond Brands que nós gostamos e nós queremos ouvi-los mais. Queria convidar o Otto e a Sheisa para aproximarem-se aqui por uns minutinhos só para... Não é não é um grande prêmio, mas é um pequeno gesto por vocês terem acreditado na Genius, por vocês terem espalhado a informação como se a marca fosse vossa. Vocês foram os verdadeiros influenciadores digitais da marca Genius Beyond Brands. Uma coisa que aconteceu que foi muito engraçada, só para vocês perceberem o qual, por exemplo, o Otto é uma pessoa apaixonada pela marca Jeans Beyond Brands. Ele foi o primeiro inscrito e nós havíamos dito que o primeiro inscrito teria um brinde. Mas porque eu não gosto de conflito de interesses, não vou dar a ele o brinde do primeiro inscrito. Então, queria anunciar que a nossa primeira inscrita é... Quem será? Só podemos anunciar, não? Cleide Denise. Porque sabemos que nós, Genius, gostamos de um bom café. Preparamos essa chávena especial para a Cleide. Então, sem mais delongas, vou convidar aos oradores, moderadores, para fazermos uma foto família lá fora. Agradecer aos nossos parceiros pelo Agravando, a Eco, a Momentos, Criamos, Top Solution e a Moz Entretenimento. Eu não sou uma boa MC, como eu disse, aqui estou fazendo um esforço muito grande, então é melhor eu parar por aqui, até já. Vamos fazer o nosso network lá fora, vamos conversar, vamos trocar experiências. Peço que fiquem pelo menos alguns minutinhos para poderem conversar com os nossos oradores, moderadores. Muito obrigada.